Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Curso Sal. Estamos aqui para dar sequência à nossa série aí sobre os 10 passos para um estoque perfeito. Hoje nós estamos aí no episódio 6, vamos lançar aqui o episódio 6 e hoje nós vamos falar sobre estruturas. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos pessoal, então vamos começar sempre quando nós estamos tratando esses episódios aqui dessa série. Nós estamos lembrando do cenário, né? O cenário da bagunça, o cenário da desorganização, e aí nós começamos a falar lá que depois de uma análise, depois de uma avaliação diretamente feita com a empresa ali, você precisa agora começar a executar as ações. E as ações, elas se resumiram aí a 10 etapas ou 10 passos para que você possa alcançar o estoque perfeito. O estoque perfeito, ele não acontece de forma momentânea, espontânea e aconteceu. Ele precisa ser construído e ele precisa de uma manutenção para que ele continue perfeito. Não adianta você pensar dentro de um estoque perfeito, onde você tem ali o controle, você tem ali a aplicação de cada um desses passos, dessas etapas, e depois você vira as costas e ignora os processos. É necessário entender que a manutenção também deve acontecer, uma vez que você faz as etapas, conhece as etapas, agora você precisa fazer aquela questão da ação contínua, de gerir esse estoque. E aí nós começamos a falar do episódio do inventário, o episódio 1, depois nós falamos do registro, depois nós falamos da movimentação, depois nós falamos da classificação, o último episódio foi níveis de estoque. Hoje eu quero falar sobre estrutura. Qual a participação da estrutura? O que seria a estrutura dentro desse conceito aí dos 10 passos para um estoque perfeito? Então, já adiantando, a estrutura tem a ver com toda a condição do material dentro do estoque. Então, observe que quando eu falo de estrutura, não adianta eu contar, não adianta eu registrar se eu não tenho aonde guardar. Ou se essa guarda, ela compromete alguma etapa do processo, que é a movimentação. Se eu não tenho aonde guardar, se eu não tenho uma boa estrutura, dificulta a movimentação, dificulta a guarda, dificulta um monte de outras coisas que vai afetar literalmente ou diretamente lá na minha operação. Continuando esse ponto que nós colocamos aqui agora, observe o seguinte, olha, quando eu falo da estrutura, eu posso estar me relacionando ali a ideia especificamente, né, a estrutura como um todo do processo, né, quando eu estou dizendo do registro, eu preciso de uma estrutura, se eu falo de guarda de documento, eu preciso de uma estrutura, mas eu quero falar agora especificamente da estrutura de armazenagem, que é literalmente onde você vai guardar os produtos, onde você vai acondicionar os produtos. E observe que para você fazer uma movimentação estratégica, conforme nós falamos lá na aula de movimentação, nessa etapa, nós temos que entender o seguinte, até a própria classificação. Notem que uma coisa está integrada à outra. Então, para mim fazer uma boa classificação, para mim fazer uma boa movimentação, eu preciso de uma boa estrutura, uma estrutura adequada. Um dos passos futuros que nós vamos falar aqui são equipamentos de movimentação. E para isso também eu tenho que pensar na estrutura. Olha só como é que funciona. A estrutura, eu vou guardar o produto. E essa estrutura, ela tem que ser propícia, apropriada ao produto, senão ela pode trazer dano ao produto. Essa estrutura, ela tem que estar numa condição funcional, operacional, condizente com o meu equipamento. Não adianta eu pensar em estrutura verticalizada se eu tenho um equipamento de movimentação muito base dentro da parte horizontal. Exemplo, uma paleteira, um carrinho que não alcança a altura, grandes alturas. Então, numa empilhadeira, sim. Mas observe que para mim usar uma empilhadeira também, eu tenho que ter uma estrutura condizente, que envolve o próprio layout, a movimentação, a localização, porque eu preciso de mobilidade, eu preciso acessar as áreas para que eu possa tanto fazer a guarda, quanto fazer a retirada desse produto, ou até mesmo o acesso para o controle, o registro, o inventário que você vai executar ali. Uma coisa importante que nós também devemos falar, além das outras que nós já falamos, a escolha da estrutura. Exemplo, olha, é importante nós entendermos que existem várias estruturas de armazenagem. Então, nós podemos falar de estante, que é a mais comum, né? Não a estante lá da tua casa, do seu móvel, mas aquela estante que nós encontramos muito dentro de papelaria, dentro da unidade de pronto atendimento ali que você tem um medicamento, aquela estrutura metálica que muitas das vezes nós temos em casa também. Então, a estante, nós temos a estrutura floor rack, nós temos a estrutura cantilever, nós temos drive-in, drive-thru, nós temos o porta-pallet convencional. Né? Então, quando nós falamos de porta-pallet, já subentende-se que nós temos ali uma estrutura mais robusta para guarda de pallet. E o pallet, muitas das vezes, está
carregado ali, né, sobre o pallet tem muito material. Então você está falando de movimentações. E notem que a movimentação tem que ser eficiente, a classificação tem que ser correta, o inventário tem que ser preciso, porque isso tudo vai acarretar lá no estoque perfeito. Mas uma vez que nós entendemos que nessa etapa que nós estamos falando agora, que é a estrutura de armazenagem, nós podemos ignorar, nós estamos aí comprometendo o processo. Vamos ressaltar de novo, nós estamos falando que a estrutura vai impactar na movimentação, vai impactar na guarda, no endereçamento. A estrutura pode fazer o seu processo ficar mais lento, porque se você tem um equipamento de movimentação e a estrutura não é condizente, não bate, conforme nós falamos, um é vertical, o outro é horizontal, você vai ter que, para fazer um processo em 2, 3 etapas, que você poderia fazer em uma etapa só. Exemplo, eu posso pegar a empilhadeira e pegar uma carga sobre um caminhão e levar diretamente no armazém e guardar lá no porta-pallet, porque ela vai trabalhar o vertical, ela vai trabalhar a capacidade de peso e ela vai fazer uma movimentação só. Uma vez que eu não tenho isso, eu vou ter que usar equipamento e hora eu vou ter que usar as mãos para me complementar ali o fechamento daquela etapa. Então, observem que por isso que a estrutura é importante. Entender essa estrutura também, que nós falamos aqui, né, floor rack, estante, é importante porque você precisa identificar primeiramente qual é o tipo de operação que você vai ter ali dentro daquele armazém. Qual é a modalidade, como que você precisa operar. Se você precisa você tem pouco espaço e para aproveitar esse pouco espaço você está verticalizando o seu estoque, você vai precisar de um equipamento verticalizado. Mas a guarda verticalizada também, ela tem que ser racionalizada. Porque eu posso ter um porta-pallet convencional, mas eu posso ter um drive-in, drive-thru, que eu tenho a condição de acessar. Eu posso ter um pushback, eu posso ter um porta-pallet deslizante, que aí eu vou compactar ele, vou só movimentar quando eu precisar. Então, para isso, eu não tenho que ter uma operação que não é tão constante. Então, você precisa, primeiramente, entender a operação daquela empresa, daquele local, para que você consiga realmente dinamizar essa questão das estruturas de armazenagem. Pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio, hoje falando sobre estrutura. E aí, o que fica claro aqui, se a gente for fazer aqui uma síntese, um resumo aqui, fica claro o seguinte: a estrutura de armazenagem ou a estrutura do armazém, ela é importantíssima, porque ela vai impactar, lembra, na movimentação, ela vai impactar na questão do seu layout, no acesso ao produto, na guarda do produto, no tempo de operação, né, na questão de eficiência operacional. Isso tudo vai impactar lá no seu estoque. E aí também vamos entender que nós falamos no episódio passado também nível de estoque. Então você precisa condicionar isso tudo para que depois você defina essa estrutura, porque a estrutura ela não pode ser um complicador, ela não pode atrapalhar o seu processo, ok? Pessoal, chegamos ao fim desse episódio e um recado breve aqui, olha só. A Custustal agora também, não só no YouTube, mas ela está também no Facebook, no X, nós estamos no Instagram, nós estamos abrindo lá também um canal lá no LinkedIn, uma página da Custustal. E aí nós estamos criando essas possibilidades para criar realmente esse canal de comunicação com vocês. Luciano, eu não sou muito adepto a mexer com o YouTube, tá lá no Facebook, os conteúdos vão estar lá. Tá lá no X também o acesso para que você possa encontrar os nossos materiais, está lá no LinkedIn algumas publicações. E aí nós pedimos para que você, né, possa entrar lá também nessas nossas redes, para que você possa acompanhar o nosso canal. Outro aviso rápido aqui, nós temos também colocado aqui embaixo links, porque muitas das vezes, principalmente na função lá de professor, eu acabo identificando que os alunos têm muita dificuldade com Excel, e a gente vai fazer uma atividade logística lá, uma planilha, uma operação, e a gente vê que os alunos têm dificuldade. E outra coisa muito importante é a necessidade de um outro idioma. Então eu também vou colocar aqui, né, a gente está fazendo uma parceria aí com alguns produtores desses materiais, e aí se você tiver interesse, esse link vai estar disponibilizado aqui para que você possa acessar e conhecer um pouco mais sobre os cursos, né, essa capacitação com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, fui!